Então vamos lá. Hoje nós temos a missão, se você tem o livro aí, né? A lição de número 4, que é a missão de Jesus. Qual foi a missão de Jesus? Paz, bom dia, gente. Qual foi a missão de Jesus, né? Restaurar o reino. Essa é a missão que Jesus recebeu, por isso ele veio à Terra. E nós vamos caminhar um pouquinho sobre esse entendimento. A introdução, e eu vou seguir, não sei se você tem um livro, se não tiver, depois a gente tem ali, os pontos principais, como esse aqui, todos nascemos para cumprir uma missão, eu vou seguir os pontos que está no livro, tá bom? E aí eu vou comentar um pouquinho sobre cada ponto que vai estar aí no livro. Então o primeiro ponto é a introdução que ele fala, ele diz sobre todos nós nascemos para cumprir uma missão. Cada um de nós nascemos para fazer algo na Terra, para cumprir uma missão. Tem um propósito pelo qual nós nascemos. A Bíblia diz que Deus ele não faz nada sem propósito. Então tudo que existe, tudo que foi criado, seja nós seres humanos, seja animais, seja plantas, rato, barata, tudo que Deus criou tem um propósito, existe uma causa pela qual isso foi criado. E nós, como seres humanos, temos uma missão, né? E eu coloquei aí rapidinho algumas coisas, como descobrirmos a nossa missão dentro do reino de Deus, né? Em primeiro lugar, o que te incomoda? O que te incomoda é um sinal daquilo que você nasceu para resolver. Todos nós nascemos para resolver um problema, para cumprir uma missão, para fazer algo. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que nos incomoda. Quando você vê, o que te incomoda quando você vê que é um indicativo daquilo que você nasceu para poder fazer. Segunda coisa, o que gera uma raiva ou uma indignação no seu coração quando você vê? Isso também é um sinal que indica o seu propósito de vida. Porque a pergunta talvez que eu mais recebo, que eu mais escuto as pessoas dizendo como que eu descubro o meu propósito de vida dentro do reino de Deus? E aqui está alguns indicativos. Primeiro, o que nos incomoda. Em segundo, o que nos gera uma indignação. E a terceira coisa, o que você tem facilidade em fazer? Quando você olha para você, quando você trava um relacionamento com você mesmo, o que você sente facilidade em fazer? Isso é um indicativo daquilo que você nasceu para você fazer. Tem gente que tem facilidade em administrar. Tem gente, por exemplo, você pega a Bíblia, José, um cara que tinha uma facilidade extrema em administrar. Onde ele chegava, por que onde ele chegava, todo mundo queria jogar a administração em cima dele? Porque era o que ele tinha facilidade. Porque é o que ele nasceu para ele fazer. Segundo ponto que ele coloca é revertendo a maldição da deserção do homem. Agora, o que nós precisamos entender é que a nossa missão, ela é consequência de um plano original, tá? A nossa missão, ela é consequência de um plano original. E esse plano original é que o ser humano governasse a terra sobre a influência do Espírito Santo de Deus. Isso aqui você precisa entender bem claro para que você entenda a mensagem do reino de Deus. Então, nós temos uma missão, eu falei aqui, nós temos uma missão, nós temos um plano, só que a nossa missão na Terra, ela é ligada ou ela é interligada dentro de um plano que Deus tem para o ser humano na face da Terra. Então, qual que era a ideia de Deus para nós, seres humanos? A ideia de Deus para o ser humano era que nós governássemos a Terra sob a influência do Espírito Santo de Deus. Tá? Então, a nossa missão, quando Deus disse para Adão no Jardim do Éden, para ele governar a terra, nunca foi governar sobre pessoas. Não é essa a ideia de Deus. A ideia de Deus não era que você governasse. Isso veio depois. O ser humano desenvolveu isso. Ele perverteu essa ideia de Deus. Então, o ser humano passou a dominar pessoas. E não é isso a ideia de Deus. A ideia de Deus era que você dominasse uma área de um dom. Lembra que eu disse que todos nós nascemos para alguma coisa? E aí, quando você olha, você vê que você tem facilidade em algumas coisas. Essa área é que você deve dominar.
E quando você domina essa área desse dom, você domina ou você exerce ela de uma forma tão bom que você é naquilo que você faz, que você influencia as outras pessoas, que você atrai as outras pessoas. Então, o Hernani é bom jogar bola. Nasceu um Neymar da vida. É um craque. É ou não é? É um dom natural que aquele menino tem de jogar bola. Isso é indiscutível. Então, assim, ele exerce tão bem aquele dom, ele domina tão bem aquela área daquele dom, que as pessoas querem seguir ele. Que as pessoas querem estar perto dele. Ele influencia. Ele veste uma coisa, os meninos querem vestir. Ele bota um tipo de chuteira, os meninos querem ter. Ele influencia, porque ele domina uma área de um dom. Então, essa foi a ideia de Deus. Que nós dominássemos uma área de um dom. Só que, para nós estarmos dentro do reino de Deus e exercermos esse governo, nós precisamos só dar certo se nós estivermos debaixo da influência do Espírito Santo de Deus. Porque a ideia de Deus era que nós, seres humanos, governássemos a terra, mas estando debaixo da influência do Espírito Santo de Deus. Então, o que o ser humano perdeu no Jardim do Éden, e a gente precisa entender isso, o que o ser humano perdeu no Jardim do Éden, quando ele pecou, quando Adão pecou, foi essa influência do Espírito Santo. Quando ele pecou, o Espírito Santo saiu, foi retirado, saiu. Agora ele passou a viver pelo seu próprio desejo, ele passou a viver sem a influência do Espírito Santo de Deus. Então, o que mudou? Não foi o plano de Deus que mudou quando Adão pecou. O que mudou foi o posicionamento do ser humano. Então agora, o ser humano que estava debaixo da influência do Espírito Santo de Deus, agora quando ele pecou, ele saiu desse lugar, ele saiu dessa posição, ele não mais está sendo governado pelo Espírito Santo de Deus. Aí, qual é aqui então, nesse começo aqui, qual que foi a missão de Jesus? Deus enviou Jesus para quê? Para restaurar a posição que o ser humano estava. Então note que o plano nunca mudou, que o ser humano governasse a terra. Nunca mudou o plano de Deus. E até hoje esse é o plano de Deus, que o ser humano governe a terra através da influência do Espírito Santo de Deus. Mas quando Adão pecou, ele saiu de debaixo dessa influência. Agora ele é dominado pela vontade dele. Agora ele é dominado por aquilo que ele quer fazer. É o que eu acho, é o que eu penso. Não mais pelo Espírito Santo de Deus. Então, Jesus, o que ele fez? Ele veio, qual foi a missão dele? Restaurar o ser humano. Para quê? Para que o ser humano pudesse voltar para debaixo do governo do Espírito Santo de Deus. Agora, por que Jesus precisou vir para poder fazer isso? Porque o ser humano, o Espírito Santo, já diz, Espírito Santo, ele não habita em um lugar que tá impuro. Então, precisava que alguém viesse, morresse, redimisse o ser humano, deixasse ele em condição de receber novamente o Espírito Santo de Deus. Para quê? Para que agora o ser humano pudesse novamente governar a terra e estabelecer o domínio, o reino de Deus, aonde ele está vivendo. Então, note que João 14,6 diz que Jesus é o caminho. O caminho para quê? De volta para esse lugar para debaixo do governo do Espírito Santo. E João 10,9 diz que ele é a porta. Então, o sacrifício de Cristo, o que Jesus fez, a obra de Jesus é a porta de entrada novamente para o reino dele, para que nós possamos voltar para essa posição, tá bom? Então, nós não perdemos o céu, nós perdemos uma posição de governo na terra, tá? E a gente vai caminhar um pouquinho mais nesse entendimento mais para frente. Um rei e o seu reino. Então, qual foi o duplo propósito de Jesus? Primeiro, proclamar a chegada do reino de Deus. Note que a primeira mensagem que Jesus prega, César, a primeira mensagem foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Tá? Essa foi a primeira mensagem que ele prega. Então, esse foi o propósito duplo. Primeiro, proclamar, e segundo, restaurar o homem através do seu sangue, para que todos que chegassem a ele pudessem novamente voltar para esse lugar de domínio no reino de Deus. Tá bom? Então, esse foi o propósito duplo de Jesus. Primeiro, proclamar a chegada do reino, e em segundo, restaurar o ser humano
através do seu sangue, para que nós pudéssemos estar aptos novamente para receber o Espírito Santo em nós. Por isso que você nota que no Velho Testamento o Espírito Santo não habitava no homem. O Espírito Santo, ele influenciava o homem. Então ele influenciava, ele não habitava permanentemente no ser humano. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso mais lá na frente. A declaração de missão de Jesus. Então, toda empresa, ela tem uma declaração de missão. Toda empresa, ela vai... Activation Church, a gente tem um lema. Amar, alcançar, ativar e enviar. Nós temos um lema. Então, as pessoas que se conectam, Activation Church, pelo nome, pela nossa declaração, qual é a nossa missão? Ativar pessoas. É bem claro isso. Então, toda empresa, toda pessoa que tem uma missão, que tem um chamado, ela tem uma declaração. E qual foi a declaração de missão de Jesus? Jesus sempre deixou claro qual era a sua missão. Desde então, olha o que diz em Mateus 4,17. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Pronto, aqui é a declaração de Jesus. Aqui está a missão de Jesus. A missão de Jesus é o quê? Eu vim trazer para vocês o que vocês perderam no Jardim do Éden. E o que vocês perderam no Jardim do Éden não foi o céu. Foi uma posição dentro do reino de Deus para governar a terra. Tá bom? Através do Espírito Santo de Deus. Aí ele diz assim: arrependam-se. Arrependam-se. Arrependimento aqui, note que arrependimento aqui, no original, é a palavra metanoia, mudança de mente. Arrependimento não é em um culto, eu prego, alguém prega, faz um apelo, vem alguém na frente chorando ali, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Aquilo ali pode ser parte de um arrependimento ou de um remorso, mas arrependimento é quando há uma mudança na mente. É quando você... arrependimento é mudar a direção. Se eu estou caminhando para um lugar, eu me arrependi. O arrependimento verdadeiro não é aquilo que eu falo, é as minhas atitudes em mudar completamente a minha vida. E até nós vamos falar sobre isso depois ali no culto. Só há uma mudança de vida se há uma mudança de mente. Tá? Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, vocês precisam mudar a mentalidade de vocês, porque até hoje, desde o Gênesis até hoje, vieram os profetas, vieram a lei, veio tudo isso, só que vocês entenderam da forma errada. As pessoas haviam entendido da forma errada, interpretaram as coisas da forma errada. Entendeu? Aí ele disse assim: olha, eu cheguei e para vocês experimentarem o reino e o domínio novamente sobre a face da terra, vocês precisam mudar a mentalidade de vocês. Ter um arrependimento. Então, que é uma completa mudança de mente. Reapresentando o reino. Aí Jesus vai reapresentar o reino para as pessoas, porque foram o que as pessoas perderam. Foi o que elas perderam, foi o reino de Deus. Jesus, antes de subir, treinou os discípulos para anunciarem e pregarem sobre o reino de Deus. Cara, pega Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, que é quando fala sobre a vida de Jesus. É onde conta na Bíblia o que Jesus fez, como Jesus viveu, são os 4 evangelhos. Leia os 4 evangelhos e começa a marcar tudo o que Jesus fala nos 4 evangelhos. Você vai notar uma coisa, o quê? Ele não pregou outro assunto a não ser o reino de Deus. A mensagem de Jesus, a mensagem dele foi simplesmente o reino de Deus é chegado sobre a face da terra. E ele ensinou os discípulos sobre o reino, a pregar sobre o reino. Ele dizia aos discípulos assim, vão e preguem esta mensagem. Ele dá a mensagem para os discípulos. Pastor Gerson, por que ele enfatiza a questão de, vocês vão, preguem esta mensagem, diz ele, o reino de Deus é chegado. Por que ele diz, Pastor Júnior, qual a mensagem que os discípulos deveriam pregar? Porque ele sabia que nós, seres humanos, temos a tendência a querer pregar a nossa mensagem. Aquilo que eu acho que é legal, aquilo que eu gosto, aquilo que eu acho que é mais fácil. Aí ele diz assim, não, vocês não vão pregar o que vocês querem, porque não é esse o propósito. O meu propósito é fazer com que as pessoas entendam que o reino de Deus retornou à face da terra. Tá bom? Jesus condicionava a volta dele à pregação do evangelho. Olha o que diz Mateus 24. Isso aqui dava uma outra aula. Só nisso aqui, irmão. Para falar sobre arrebatamento e volta de Cristo. Porque Jesus é muito claro, irmão, no que ele fala. Olha, isso aqui não é o livro falando, isso aqui é a Bíblia. Olha o que ele diz. Mateus 24, 14. E este evangelho
Qual é o evangelho que ele está dizendo? Do reino. Do reino, irmão. Não é o evangelho da fé, não é o evangelho da prosperidade, não é o evangelho da cura, não é o evangelho de nenhum outro. Ele está dizendo, olha, ele é bem específico. Quando o evangelho, e este evangelho do reino, porque Mateus 24 é uma resposta a uma pergunta dos discípulos. E a pergunta dos discípulos é essa: quando que Jesus vai, ou quando que será a sua segunda vinda? Ou seja, quando Jesus vai voltar? Essa é a pergunta. Aí Jesus responde assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Jesus está pegando o arrebatamento da igreja, está colocando na mão da igreja. Está dizendo o seguinte: o arrebatamento só vai acontecer quando o evangelho do reino for pregado. Não o evangelho da fé. E Jesus falou sobre fé. E Jesus operou na fé. Não o evangelho da cura, e Jesus curou. Jesus curou muitas pessoas, cura até hoje. Não é. Agora, o evangelho que deve ser pregado é o evangelho do reino de Deus. É fazer as pessoas entenderem qual era a ideia original. Porque a ideia original de Deus é essa, irmão. Não é levar as pessoas para o céu, é trazer o céu para a terra. Essa é a ideia de Deus. Desde o princípio da humanidade. Tá bom? Então, assim, ele vai colocar o arrebatamento na mão da igreja. Ele diz assim, ó: quanto mais rápido vocês pregarem o evangelho do reino e esse evangelho alcançar todas as nações, aí mais rápido eu venho. Porque se você ler o contexto desse texto, ele está falando o seguinte, olha, quando que vai ser? Aí ele diz assim, vai ser como foi nos dias de Noé. Todo mundo casava, dava-se em casamento e tal, de repente veio a chuva. Não é esse o contexto que ele diz sobre a história de Noé? E como que foi na história de Noé? Olha, Jesus chama Noé e diz assim, Noé, você vai construir uma arca. E pelos estudos, mais ou menos, pela Bíblia, Noé demorou mais ou menos 100 anos para ele construir a arca. Agora, pastor Júnior, o que é interessante que ele compara com a volta de Jesus com a história de Noé, é porque é o seguinte: se ia chover ou não era Noé que decidia. Deus falou que ia chover. Deus falou que ia ter um dilúvio. Então, não estava no controle de Noé se a chuva ou o dilúvio ia vir ou não. Agora, quando ia acontecer, estava na mão de Noé. Porque Noé demorou 100 anos para construir a arca. Quando ele entrou na arca e a porta fechou, o dilúvio veio. Jesus está dizendo assim, olha, que a minha vinda vai ser como nos dias de Noé. Ele está dizendo o seguinte, olha, da mesma forma que Noé, se ele demorasse 20 anos, chovia em 20 anos. Se ele demorasse 1000 anos, chovia em 1000 anos. Ou seja, quando ia chover, estava na mão de quem? De Noé. É o que ele está dizendo. O arrebatamento não está na mão de Deus, está na mão da igreja. A igreja está construindo essa arca, né, pastor, com essa mensagem do reino. Nós vamos construindo essa arca com a mensagem do reino. Nós é que vamos pregando, nós é que vamos falando para as pessoas. Só um comentário em relação aqui ao evangelho do reino, né? Hoje a gente vê assim, não se ouviu antes como agora, com tanta intensidade, né? O reino de Deus, o reino do reino. Muitas denominações tocando nessa questão. Só para nível de esclarecimento assim, muitas igrejas não usam essa linguagem do reino, mas eles estão vivendo o reino. Sim. Por causa da maneira como eles foram instruídos, sim, né? Eles estão falando de fé, eles estão falando, sim, de prosperidade, sim, estão falando da posição do homem na terra. Não se usa a linguagem reino, mas eles vivem, sim, todos os princípios, sim, do evangelho. Sim. Essa mensagem, essa profecia, né? O reino será pregado em todo mundo, então virá o fim. Hoje está muito mais próximo por causa do acesso, sim, né? Cada geração ela foi evangelizada em um nível. Sim. A geração passada foi um nível de evangelismo, hoje é outro. Sim. As redes sociais, a internet, então a gente tem um nível muito maior. Então essa palavra está bem quadrada no. Está se acelerando. E aqui no livro ele coloca, né, algumas estatísticas sobre, por exemplo, o número de pessoas na Índia que ainda não foram alcançadas, o número de pessoas na China que ainda não foram alcançadas. Ele vai colocando, né? Embora o pastor Ricardo falou aí dessa questão do avanço da internet, da era digital, né?
Satanás ele usa também esses governos comunistas, vamos dizer assim, para barrar a entrada desse crescimento. Se você observar, a China tem restrições de uso de internet. Como tem países que veio chegar a internet agora há pouco, muito limitada, como o exemplo de Cuba, por exemplo. Entendeu? Então, o evangelho chega mais rápido, mas em determinados países, como a China no caso, é mais difícil chegar. Os países comunistas. No Brasil, pastor, eu vi recentemente uma lei que está para ser aprovada para impedir que o evangelho chegue até as tribos indígenas, falando que os evangelhos estão atrapalhando o crescimento e o entendimento dos indígenas. Matar uma cultura. Aí quer aprovar uma lei que proíba que os evangélicos vão até a aldeia para pregar. Pastor, eu acho que as pessoas às vezes têm até no meio cristão, a gente tem às vezes uma visão de que, na realidade, as coisas ruins que vêm acontecendo no mundo vão acelerar a vida de Jesus, mas na realidade o que vai acelerar a vida de Jesus é justamente... É isso aí. O evangelho, justamente a evangelização, a gente levar a mensagem do reino. É isso aí. Então, ao contrário, porque a gente liga aquilo, coisas ruins, isso vai fazer com que Jesus volte logo. Não, o que vai fazer Jesus voltar logo é levar a mensagem. E é justamente isso aí que a gente precisa entender, irmãos, porque Mateus 24, ele vai falar sobre isso. Ele vai falar, olha, quando vocês ouvirem falar de guerra, rumores de guerras, pestes e todo tipo de situação, aí ele diz assim, ainda não é o fim. Ele fala, irmão, a Bíblia responde. Usando isso para dizer, o fim tá já. Não. A vida de Jesus está às portas, tem guerra, tem isso, né? O ponto ali de Jesus é o seguinte, nós estamos passando por guerras, rumores de guerras, pestes, todo tipo de ruim. Ele está dizendo, vocês precisam acordar. Porque o tempo que vocês vão passar por esse processo é determinado pelo entendimento da mensagem do reino de Deus e você pregar. Porque se você não entende e não prega, você vai ficar aí, meu filho. É o povo andando no deserto. Em uma jornada que era 40 dias, ele demora 40 anos. Então, assim, esse é o ponto de Jesus. Mas não é esse sobre o arrebatamento. Outro dia a gente faz uma sobre o arrebatamento. Vamos lá. Desculpa. A missão de Jesus a missão de Jesus, pregar o reino. Então vamos ver essa missão de Jesus. Jesus só tinha uma mensagem, tá? E aqui a mensagem do reino de Deus, nós já dissemos, Lucas 4:43. Ele, porém, lhe disse, olha aqui, olha o que Jesus disse, irmão. Olha, isso aqui é Bíblia, não é o livro. Ele, porém, lhe disse, também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do quê? Do reino. Porque para isso, essa é a causa pelo que Jesus veio, irmão. Aqui ele está dizendo qual é a razão pela qual ele veio na terra. Para quê? Para anunciar para o ser humano. Ei, é possível através do meu sacrifício agora, vocês voltarem, receberem o Espírito Santo de Deus e voltar para esse lugar de governo. Por quê? Como eu disse mais uma vez, a ideia de Deus não é levar a gente para o céu, é trazer o céu para a terra. É que a terra fosse uma extensão. Opa, estamos chegando. Já estamos chegando no céu, já está na direção. Então, irmão, ele vai de GPS mesmo. Então, isso precisa ficar bem claro na nossa mente, irmão. Muito claro isso. Tá? Que a ideia de Deus era expandir o reino dos céus. Deus queria expandir, todo reino expande, todo reino conquista novos territórios. Por quê? Porque quanto maior o território de um rei, mais glória aquele rei tem. Quanto maior o número de pessoas que ele governa, e tem um versículo em Provérbios que fala isso, eu não tenho aqui agora, mas quanto maior o número de pessoas que um rei governa, maior é a sua glória. Por isso Deus quis expandir o reino dos céus. Aí agora o que ele faz? O problema é que Deus é espírito. E ele cria um mundo físico. Então ele precisava de algo físico para que o espiritual pudesse transitar sobre o que é físico. É por isso que nós, seres humanos, você não é um corpo. Você é um espírito. Você habita dentro de um corpo de barro. Por quê? Porque o mundo é físico. Deus precisava de algo físico para que o espírito pudesse transitar sobre o mundo físico. Então, essa é a ideia de Deus. É que nós trouxéssemos a cultura desse reino para onde a gente está. Essa é a ideia de Deus.
Tá? Então, no meu trabalho, na minha casa, no meio da minha família, no relacionamento com os meus filhos, eu preciso trazer essa cultura do reino de Deus. Por isso que nós somos considerados pessoas diferentes. Ah, crente é careta. Crente não bebe, crente não fuma, crente não trai a mulher, crente não faz isso, crente não faz aquilo. Por quê? Porque eu não vivo pela cultura do mundo. Eu vivo por uma outra cultura, que é do meu país original, que é o céu. Então, essa é a ideia de Deus, é trazer essa cultura. Jesus disse assim, olha, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? Aí a gente pega aquela palavra mundo ali, a gente coloca simplesmente como lugares, né, físicos. Ah, para a África, para a Índia, para não sei para onde. Mas leia ali, procure para você ver no original. Aquela palavra não é locais físicos. Aquela palavra significa sistemas de governo. Jesus está dizendo o seguinte, assim, olha, existem alguns sistemas que governam esse mundo hoje, por causa do pecado. Então faz o seguinte, entra dentro desses sistemas e leva para eles a mensagem e a cultura do reino de Deus. Aí, por exemplo, você pega, qual o mundo, qual os sistemas de governo? Política. Entre no mundo da política. O que a igreja fez, irmão? A igreja saiu do mundo da política. Política é do diabo. Crente não pode se envolver com política. Aí o que aconteceu? O diabo colocou pessoas dentro da política que assinam as leis agora e a igreja tem que ficar fazendo passeata na rua para tentar mudar alguma coisa, quando na verdade quem assina uma lei é um ateu, é uma pessoa que não tem mente de reino. Por quê? A igreja saiu. Outro mundo, mundo do entretenimento, televisão, mídia. A televisão é do diabo. Aí a igreja saiu desse mundo do entretenimento. Hoje, o diabo dominou o entretenimento. O mundo do entretenimento é dele hoje. Então, as nossas crianças têm que assistir Netflix e têm que assistir homem com homem, mulher com mulher e aquilo tudo. É isso, irmão. É isso que ele está dizendo. Entre no mundo do esporte. Entre no mundo da medicina. Entre no mundo da advocacia. Entre em todos os mundos e leve para esses mundos a cultura do reino de Deus. Então, essa é a ideia de Deus. O ensino religioso no Brasil, na minha época, tinha uma matéria de religião, você lembra? Eu acho que hoje em dia já não tem mais. Como é que é? Tem o quê? Uma matéria de ensino religioso. E hoje já não tem mais, retiraram mesmo. Então, assim, para quê? Porque quando você infiltra dentro dos mundos, dentro dos sistemas, sabe? E você leva essa mensagem, essa cultura, porque não é uma pregação. Não é isso que Jesus está dizendo. Olha, faz o seguinte, você entra lá e começa a pregar sobre Jesus lá, e começa... Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo o seguinte, entre dentro desse mundo, porque o evangelho não é imposto. O evangelho é conquistado, é atraído. Então, entra dentro desse mundo e simplesmente faz o seguinte, o quê? Se comporta com a cultura do céu. E você se comportar de uma forma diferente nesse sistema, todo médico ou advogado, ou seja, qual mundo que você tiver inserido, se você se comporta, seja um businessman, um dono de um negócio, e começa a tratar os seus... Eu estava falando com um empresário esses dias lá em Peabody, ele querendo entender mais isso. Eu falei, cara, não é você pregar com a sua boca, a sua mente. Claro que isso vai ser uma consequência do seu estilo de vida. Mas comece a tratar os seus funcionários como a Bíblia ensina. Comece a tratar o seu patrão como a Bíblia ensina. Comece a tratar a sua esposa como a Bíblia ensina. Aí você vai trazer a cultura de Deus para dentro dos ambientes que você está inserido. Então, essa era a ideia de Deus. Tá? Jesus não pregava nascer de novo. Jesus não pregava prosperidade. E aqui você vê. E tudo isso ele falou. Ele exemplificou com a sua vida. Ele conversou com Nicodemos de madrugada. Quando Nicodemos, agora, veja que não foi Jesus que foi atrás de Nicodemos. Foi Jesus que vivia de uma forma tão diferente, que era a cultura do reino do céu. Ele comia com os pecadores, enquanto a religião dizia, não, os caras tá muito sujo. Eu não me misturo com eles. Jesus sentava com prostituta, Jesus comia com pecadores. Aí isso atraiu a vida de Nicodemos até ele. Aí ele disse assim, só tem um jeito de você entrar nesse reino. Como? Se você nascer de novo, irmão. Porque é isso que a gente está falando aos domingos sobre a transformação.
Você precisa nascer de novo, precisa haver uma transformação na sua vida, tá? Porque agora é uma nova vida que você vai viver no reino de Deus. É uma nova forma de falar, é uma nova forma de agir, é uma nova forma de se relacionar com as pessoas, tá bom? Restaurando o nosso lugar no plano de Deus. O plano de Deus para o homem era que nós dominássemos a terra debaixo da influência do Espírito Santo. Nós falamos isso. O pecado nos tirou desse lugar, né? Porque nos fez perder o Espírito Santo. Então, porque nós perdemos o Espírito Santo, nós saímos desse lugar, tá? De autoridade e de governo. Jesus veio para nos restaurar o ser humano através do sacrifício da cruz, para nos colocar de volta nesse lugar. A restauração que Jesus nos deu é para nos restaurar para o lugar que perdemos de domínio na terra. Onde é a nossa casa? No céu ou na terra? O ser humano foi criado para a terra e não para o céu. Nós fomos criados para a terra e não para o céu. Tá? Eu sou evangélico, sou crente desde pequeno e eu sempre tive uma questão na minha vida. Fui ensinado a ir para a igreja a vida inteira e tal, só quando eu comecei a ter ali meus 10, 12 anos, eu comecei a questionar muita coisa sobre a fé que eu tinha. Por quê? Porque para mim não fazia sentido a mensagem que meu pai me ensinava. Não fazia sentido porque ele dizia que eu devia aceitar Jesus para mim morar no céu eternamente. Aí eu ficava pensando o seguinte, se essa foi a ideia de Deus, então peraí, cara, não faz sentido. Da onde que eu vim? Meu pai dizia, você veio de Deus. Efésios 4 diz que nós somos gerados nele, nós viemos dele, nós saímos dele. Ok, tá. E Deus está onde? Deus está no céu. Então, eu já estava no céu. Para que Deus me trouxe para a terra? Para mim passar um tempo, correr o risco de perder a minha salvação. Cometer algum pecado e ir para o inferno. Ficar eternamente lá no inferno. Não fazia sentido. Não tinha propósito de vida. Então, quando eu comecei a me deparar com essa mensagem, com esse homem, com a mensagem, comecei a ler os livros dele, comecei a entender, a buscar de Deus, a entender isso do reino de Deus, eu entendi isso. Eu entendi que a minha origem é o céu, mas a minha missão é na terra. Porque se você entende esse princípio, que a ideia de Deus era expandir o reino dos céus, e por isso ele nos colocou na terra, faz todo sentido estar aqui. Faz todo sentido a minha missão. Faz todo sentido entender qual é o meu propósito de vida. E não algo que a gente vai simplesmente... Um lugar que eu já estava, que Deus me tira de lá, me coloca daqui para mim ganhar de novo o lugar que eu já estava lá, que eu já tinha ganhado, que eu já estava lá. Para que ele me trouxe para cá? Não fazia sentido na minha mente. Então, quando nós entendemos isso sobre o reino de Deus, quem caiu do céu foi Satanás, irmão, não fomos nós. Satanás caiu do céu. Se esse livro... Caiu no chão o livro. Aí, a missão de Jesus era o quê? Restaurar o ser humano. O que é restaurar? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais lá na frente. Restaurar é colocar de volta no lugar que estava. Então, se o livro caiu no chão e eu restauro o livro, se eu colocar ele aqui, eu restaurei ele? Não, ele não estava aqui. Ele está no lugar errado. O lugar dele é aqui. Então, assim, Satanás caiu. Quem deveria, se tivesse chance, se tivesse oportunidade de ser restaurado para o céu, era Satanás, não éramos nós. Mas ele não tem. Então, qual é a nossa missão? Aqui, na terra, implantar a cultura do céu aqui embaixo, na terra. Tá bom? A ordem de Deus era que domine. E essa autoridade é sobre coisas e não pessoas. Nós falamos sobre isso. Nós não dominamos pessoas. Nós dominamos uma área de um dom. Tá bom? Aí, olha isso que interessante. Quando Adão estava debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus e ele fluía nesse domínio sobre a terra para implantar a cultura do reino de Deus, Deus disse para ele, domine sobre as plantas, sobre os animais, sobre as coisas, nunca sobre as pessoas. Se não me falha a memória, foi Nimrod que começou a implantar a escravidão, né? É uma mentalidade babilônica, uma mentalidade humana, é uma mentalidade caída, é uma mentalidade mundana, dominar sobre pessoas, achar que nós temos domínio sobre as pessoas. Agora, olha como que na prática ficou essa questão do domínio. Domínio sobre as plantas. Aí o ser humano perdeu o Espírito Santo. Quando ele perdeu o Espírito Santo, ele saiu desse lugar de domínio. Agora o que acontece? Agora são as plantas que dominam o ser humano. Né? O que é a maconha? Planta. O que é a cocaína? Planta. O que é o álcool? Planta.
O que é o dinheiro? Planta. O dinheiro do papel vem da árvore. É planta. Então nós perdemos esse domínio. Nós perdemos essa autoridade de dominar sobre as coisas, de dominar sobre nós mesmos, dominar a nossa vontade, dominar o nosso espírito, dominar a nossa alma, dominar, sabe, quando você quer fazer alguma coisa, mas você exerce esse domínio através do Espírito Santo de Deus, porque um homem sem o Espírito Santo de Deus, ele não tem domínio nenhum, nenhum. Ele é dominado ao invés dele dominar. Então nós perdemos esse domínio sobre as coisas, sobre nós mesmos. Nós perdemos com a perda do Espírito Santo de Deus. Domínio só é possível debaixo da influência do Espírito Santo. A ideia de Deus não é ter servos, mas filhos que se relacionam com Ele. Não é? A ideia de Deus, irmão, é que você aprenda a ser filho. Filho é um reino de filhos que servem. Eu não sirvo por obrigação, eu sirvo por prazer. Tem uma história na Bíblia, no Velho Testamento, que fala sobre o escravo da orelha furada. O escravo da orelha furada é o seguinte: ele era escravo de um homem. Aí o que ele faz? Ele consegue a liberdade. O cara diz: pode ir embora, você está livre, acabou a sua escravidão. Mas a Bíblia diz que porque ele amava tanto o seu senhor, que ele disse assim: sabe do quê? Eu não quero ir embora, eu vou me tornar escravo por amor. Aí ele tinha que ir lá na cidade, na porta da cidade, junto com os líderes, e a orelha direita dele era furada. Ele tinha uma marca na orelha direita, como fosse um brinco. Para quê? Para que onde ele chegasse, as pessoas olhassem e diziam assim: uau, tem uma marca nele. É porque ele decidiu ser escravo por amor. Não por obrigação. Eu sirvo, no reino de Deus, irmão, eu não faço para ser aceito. Eu faço porque eu já fui aceito, por amor a Ele, por gratidão a Ele. Eu estou aqui hoje, irmão, levantei cedo, eu estou aqui hoje, vocês estão aqui hoje. A gente serve as pessoas, não por uma obrigação, eu sirvo por amor. Eu decidi fazer isso, tá bom? Então, no reino de Deus não é por obrigação, irmão. A Bíblia diz, não é por força, nem por violência, é pelo Espírito Santo de Deus. Relacionamento versus religião. Deus não quer uma religião, Deus quer um relacionamento. Note que no Jardim do Éden, irmão, não tinha Bíblia, no Jardim do Éden não tinha pastor, no Jardim do Éden não tinha grupo de louvor, no Jardim do Éden não tinha evangelista, no Jardim do Éden não tinha nada disso, irmão. Não tinha nada disso, não tinha o templo, não tinha nada. No Jardim do Éden tinha o quê? Relacionamento. Relacionamento, era o relacionamento de Deus, todo dia Deus descia. Todo dia Deus vinha e se relacionava com o ser humano. A religião, irmão, é uma ideia humana, é uma busca. É a busca do ser humano por Deus. Isso é religião. Mas a ideia de Deus, do reino de Deus, não é ter uma religião com dogmas. Não é nada disso. A ideia de Deus é ter um relacionamento comigo e com você. Essa é a ideia de Deus. O reino está próximo. O reino não vai vir, ele já está entre nós. E a gente precisa entender isso porque o reino ele tem duas esferas, né? Ele tem esse primeiro, que é onde é um reino estabelecido parcialmente, né? É um reino estabelecido parcialmente. E depois nós temos o reino na sua totalidade, né? Quando nós viemos para governar com Cristo, ali então será estabelecido na sua totalidade o reino de Deus. O reino não é um território físico, mas um ambiente onde Deus exerce plena autoridade. Isso aqui precisa ser entendido também. O reino não é a igreja Activation Church, irmão. O reino não é a igreja presbiteriana. O reino não é a igreja fulano, batista, whatever que seja. O reino não é um lugar físico. O reino é uma atmosfera de governo. Aonde Deus tem acesso para governar a vida do ser humano, ali o reino de Deus está estabelecido. Embora ele influencie o reino físico. Claro. Né? Com mas certeza. Não é o físico. Não é o físico. É isso aí. O reino é espiritual. O reino é isso aí que ele falou. O reino é dentro do nosso espírito,
Deus exercendo essa autoridade, mas ela vai ser manifestada, ela tem que ser manifestada no físico. A intenção é que ela seja manifestada no físico. Através do quê? Do meu comportamento, de como eu trato as pessoas, de como eu trato minha família, de como eu travo os meus relacionamentos, de como eu faço negócio, de como eu dirijo. Tudo tem que manifestar no físico. Essa é a ideia. Essa é a ideia. A ideia era que o invisível governasse o invisível para que se manifestasse naquilo que é visível. Então, o invisível, o reino dos céus, invisível, no meu espírito, que é invisível, que manifesta naquilo que é físico, em tudo que nós fazemos, aonde nós fomos. Não é só, a gente tem essa ideia de adoração, irmão. Por exemplo, adoração. Tá vendo como a gente pega as coisas e coloca ela dentro de um contexto religioso? Aí a gente pensa que adoração é só quando o pastor Ricardo está tocando a guitarra e a gente está ali levantando a mão e aquilo é adoração. Não, irmão. Isso não é só isso que é adoração. Isso também é parte. É parte. Mas adoração, irmão, é quando eu trato a minha esposa bem. Adoração é como eu trato os meus funcionários bem. Adoração, tudo que façais para a glória de Deus. Tudo, irmão. Hoje aqui eu estou adorando a Deus. Adoração é tudo. Adoração não é um momento simplesmente onde eu levanto a minha mão. Não, adoração é tudo que eu faço, como eu dirijo na rua. Em relação ao início da igreja, né? Quando a igreja foi inaugurada, com a descida do Espírito Santo, eles estavam numa casa. E quando o Espírito veio sobre eles saíram. Não é isso? Então, houve uma influência do reino de Deus no poder do Espírito Santo. Quando eles receberam, eles saíram. Então, o que acontece com a igreja, no geral, né? A gente olha assim para a igreja numa situação geral, a nível de mundo. As pessoas recebem o Espírito e ficam ali travadas. Porque não há uma compreensão de uma mentalidade de reino. Sim. Onde elas deveriam se encher e sair para influenciar o mundo. É isso aí. Então eles se enchem e ficam ali. É isso aí. Então o que acontece? Cria-se uma mentalidade religiosa por não sair para influenciar. Acaba confundindo servir a Deus com apenas estar em um ambiente. Em uma igreja. É isso aí. É isso aí. Mas é muito mais o reino não é você simplesmente... eu costumo dizer isso em casa. O ativar pessoas que a gente tem no nosso lema não é aqui dentro. Não é aqui dentro. É lá fora. Então o que adianta? Eu aqui dentro quero ativar pessoas e, né? É aquela glória todinha. Aí quando eu saio, aí eu não levo para as pessoas essa mensagem do reino. Trato mal as pessoas. É isso aí. Tem um comportamento totalmente diferente do que eu tenho aqui. É como se aqui eu mostro uma coisa e lá fora eu mostro outra. Manter uma vida pecaminosa. É isso aí. Então, assim, essa que é a ideia. Então, essa ativação não é só para aqui. Essa ativação, ela é para fora. É para tocar lá fora, é para ajudar lá fora, é para ser diferente lá fora, tem que manifestar, irmão, nos meus relacionamentos. I'm sorry, se você não manifesta a cultura do reino de Deus, se você não é depois que você disse que aceitou a Cristo, se você não é uma pessoa melhor, I'm sorry, você nunca teve um relacionamento com Cristo. Porque o que é o relacionamento com Cristo? É você vai modelar o comportamento dele. Então, uma pergunta que nunca deve sair da nossa mente é: o que Jesus faria no meu lugar? Como Jesus trataria aquela pessoa? Como Jesus trataria isso? Como Jesus faria isso? Como Jesus... Tá entendendo? Então, assim, esse relacionamento, ele tem que modelar o comportamento. Jesus disse assim, né? O reino, como eu disse, não é uma igreja. O reino é maior do que a igreja. O reino é maior do que a igreja. Então, Jesus disse assim, alguém perguntou, aonde que está o reino de Deus? Jesus disse, não está aqui, não está ali, não está lá, o reino de Deus está dentro de vós. Aonde eu chego, o reino de Deus chega comigo. Por isso que Deus, quando apareceu no Éden, olha que e grave isso, a ideia de Deus não é fazer algo novo de você. A ideia de Deus é pegar a gente e levar de volta para o propósito original, que é Gênesis 1 e 2. Gênesis 1 e 2 são os capítulos perfeitos da Bíblia, não tem pecado. É Gênesis 1 e 2, é a intenção original de Deus. Então, ele está dizendo o seguinte, aonde você chega, o reino de Deus chega. Aonde? Porque ele habita dentro de mim. Não é num ambiente físico, é dentro
da minha vida. Essa é a ideia de Deus. O poder de um embaixador. Como embaixadores... Até que hora, pastor? São 10h22. Até 10h30? 10h30. Ok, então tem 8 minutos. Domingo, Ricardo. Como embaixadores de Cristo, representamos o governo do reino, aonde vamos. Quando dois países se estabelecem relações diplomáticas, eles abrem embaixadas na capital um do outro. Embaixadas são um pedaço do território do país original em um território distante. Então, o que a Bíblia diz que você e eu somos, a Bíblia não diz que nós somos crentes, a Bíblia diz que nós somos embaixadores do reino de Deus. Como embaixador, você precisa entender que você representa um governo. Você representa o governo dos céus. Aonde você chega, irmão? É por isso que as pessoas têm que... aonde eu chego, aonde o pastor Ricardo chega, as pessoas têm que experimentar um pedacinho do céu. Essa é a ideia de Deus. Vocês são... Olha, eu vou mandar vocês para o mundo. Vão pelo mundo. Para quê? Por isso que Deus, quando vai criar o homem, ele diz para Adão e Eva, ele diz assim, olha, enchei... multiplicai, ele diz assim, multiplicai e enchei a terra. Ou seja, produzam algo dentro do Éden e manda isso para fora. Para quê? Porque quando vocês forem para fora, a ideia era, envie os seus filhos para outros territórios. Por quê? Porque quando eles saírem daqui do Éden, eles vão levar com eles a cultura do Éden. Aí eles vão para um território longe, mas eles vão levar a cultura do Éden para esse lugar. Até que toda a terra seja cheia da minha glória. Então nós somos essas pessoas, nós carregamos um governo dentro de nós. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, que Jesus ele veio, um menino vos nasceu, um filho se vos deu. Note que o filho não nasceu, irmão. Quem nasceu foi o menino. O filho não nasceu, porque o filho é Cristo. O menino é Jesus, mas o filho é Cristo. Aí ele diz assim, o filho se vos deu, o menino nasceu. E o governo estava sobre os seus ombros. Ou seja, quando ele veio, o que ele veio fazer? Ele veio trazendo nos seus ombros esse governo do reino de Deus de volta para o ser humano e nos entregou. Para que nós pudéssemos agora pegar esse governo que está dentro de nós e levarmos esse governo para todos os ambientes que nós vamos. Então você é um embaixador desse reino. Você é um embaixador. Agora, qual a influência de um embaixador? Sempre que estamos na presença de um embaixador, estamos na presença do governo que ele representa. Irmãos, você está diante do embaixador dos Estados Unidos, cuidado. Porque tudo que você falar para ele, você está falando para o país que ele representa. Tudo que você fizer contra ele, você está fazendo contra o país que ele representa. Então, se ele entra em uma briga, se ele entra em um problema, você não está comprando briga com a pessoa, você está comprando briga com o governo que ele representa. Então, isso era a ideia de Deus para mim e para você. Quando alguém faz alguma coisa contra você, é por isso, irmão, que não adianta. Não precisa se vingar de ninguém. Não precisa comprar briga com ninguém. Não precisa se vingar de... Se você está dentro do reino de Deus, fazendo a vontade de Deus, tudo que fizerem contra você, vão fazer contra o céu. Toda vez que tocarem em você, não estão tocando em você, estão tocando no céu. Olha, Jesus disse assim, quando Jesus estava sendo preso, Jesus disse assim, eu poderia pedir aqui agora ao Pai, e ele enviar aqui várias legiões de anjos. Por quê? Porque o que vocês estão fazendo comigo, vocês não estão fazendo comigo. Eu represento um governo. Eu tenho um governo por detrás de mim. Eu não estou aqui, eu sou um representante de alguém. A Bíblia é cheia de exemplos, né? Tem aquela afronta de Senaqueribe, que o profeta e o irmão oferecem. Não foi a gente que ele afrontou, foi a você. Foi você. Foi Davi, diante de Golias, você afrontou ao exército do Deus poderoso. Porque eu sei quem eu sou, eu fui ungido ali atrás, eu estou numa missão, e eu estou representando um governo, e se eu estou representando esse governo, irmão, cuidado com o que você fala contra mim, cuidado com o que você mexe, aonde você toca, a forma que você faz. Por quê? Porque eu represento um governo inteiro que está por detrás de mim. Rompendo as relações diplomáticas. Aí aqui, sempre que um país rompe relações diplomáticas com o outro, os embaixadores devem sair. Então, se a Rússia entra em problema com os Estados Unidos tem que tirar o embaixador dela de lá. Rápido.
o embaixador sai. Se as relações foram cortadas, esse embaixador sai. Então, olha para você ver como o mundo terreno representa e é uma figura do mundo espiritual. O reino dos céus estabeleceu uma colônia na terra. E agora, quando o ser humano cortou relações, quando Adão pecou e assumiu o governo da sua vida, aí o embaixador por excelência, chamado Espírito Santo, foi recolhido. Não posso mais. Você não quer, então eu saí. Tá bom? Agora expulsou o embaixador dos Estados Unidos, né? Aí. Cortando relações, né? Cortando relações. Então, quando Adão e Eva pecaram, o embaixador do Espírito Santo teve que deixar a terra. Depois que o Espírito Santo saiu, passamos a viver no domínio do reino das trevas. Para que o reino pudesse retornar à terra, Deus teria que fazer com que o homem estivesse em condição para receber o Espírito Santo novamente. Então, a única forma do reino ser estabelecido é através do Espírito Santo. Mas o homem agora está pecou, e ele está contaminado, ele está sujo, e o Espírito Santo não habita em algo dessa natureza. Então, o que Jesus faz? Restaura o ser humano através da cruz, morre com seu sangue, redime o ser humano, põe ele novamente em condição para quê? Para receber o governador. Agora a aliança, as relações entre os dois países, céu e terra, voltaram a ser boas. Então o Espírito Santo pode voltar e habitar e aí exercer a sua função novamente. Alguém falou? Oh, desculpa. Pode falar. A igreja faz essa parte aí, que o senhor está ministrando para a gente. Então quer dizer que o anticristo não pode manifestar na terra quando a igreja estiver aqui, porque a igreja está apresentando a glória do Senhor. Aí quando a igreja sair, o anticristo vai começar, pela experiência aqui, porque sempre a pessoa fala sobre essa área aí. O anticristo vai entrar na igreja, fazer isso. Mas a igreja está apresentando o Senhor, então não tem como o anticristo chegar. É que, assim, a Bíblia fala que... o espírito do anticristo já está agindo na terra. O espírito dele já está agindo na terra. Então, qual que é... se nós estamos falando aqui que o ser humano foi feito para viver de acordo com Deus, viver em relacionamento com o Espírito Santo, até que a gente se pareça com Cristo. A gente seja imagem e semelhança dele, ok? Agora, o pecado veio e tirou a gente desse lugar. O espírito do anticristo, o que ele quer fazer? Ele quer fazer que você não se pareça com Cristo. Por isso que o espírito dele já está agindo na face da terra, fazendo com que os seres humanos eles deixem de se parecer com Cristo. Eles não sejam iguais, não ajam igual, não falam igual, não se relacionam igual, não tratem as pessoas igual. Essa questão de anticristo, assim, as pessoas acho que complicaram muito para que as pessoas pudessem entender. Então, de uma forma bem básica, né, a Bíblia fala que vai aparecer um homem que, que vai ser a personificação, o governo mundial e tudo isso. Né, do anticristo, mas a função principal do anticristo, a função é fazer com que nós não se parecemos com ele, não sejamos igual a Cristo, né, que nós vivamos uma vida diferente daquilo que Cristo quer que nós vivamos. Então essa é a intenção dele. É até 10h30, você falou? Até 10h30. 10h30. Vamos orar então? Não deu para terminar, mas fica para outra. Deu para entender alguma coisa aí? Deu para captar alguma coisa sobre o reino de Deus, sobre a mensagem, né? Eu creio que nas próximas aulas as coisas vão se ficando mais claras cada vez mais. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Ricardo, do André também, dos professores que têm aí se disposto a ensinar essas aulas aí para nós. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos. A tua mensagem foi pregada nessa manhã, a mensagem do reino de Deus. Nós te pedimos que o Senhor guarde os corações, nos ajude a guardar os nossos corações, porque a tua palavra diz que quando a mensagem do reino é pregada, o diabo aparece para tentar roubar essa semente que foi plantada. Mas nós declaramos em nome de Jesus, Pai, que nada roubará essa palavra no nosso coração, ó Deus querido, que nós entenderemos o nosso lugar no reino de Deus, para que nós possamos estabelecer essa cultura aonde quer que nós estejamos. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, gente. Pastor, excelente aula, pastor. Amém. Glória a Deus. Tentei Maravilha. ensinar.
Como você mesmo disse. Que caixinha é essa aqui? Essa é o Apple TV, né? Pra você conectar certo. Através o do iPad, sistema o do telefone. Apple. Entendeu? Top. É bom, velho. Bom demais. Sabia, vou comprar um pra mim dessa aí. Esse aqui é o púlpito lá da igreja? É o púlpito. Deixa eu levar pra lá. Celular também, se você, por exemplo, vai botar alguém para ficar passando para você, E aí, você Barão? vai usar Oh, você- legal. E assim, pelo menos o aplicativo que eu uso o Google Docs. Me manda o link aí. Barroso proíbe a entrada de missões nas terras. Já foi estabelecido já em setembro do ano E aí passado. isso muda a cultura, né? Já está definido. E é através de quem? Apresentado por quem? Tinha que ser, né, mano? Tinha que ser, né, velho? Tinha que ser. O aplicativo que eu uso é uma conta do Google. Aí você tem o Google Docs, tem tipo PowerPoint, Excel, Word, tudo no Google Docs. Onde você acessar no computador, tá lá na Telefone. nuvem. Tudo, eu tô na rua, aí eu faço uma alteração num arquivo, Já altera ele lá. já altera lá na Ah, nuvem, entendi. entendeu? E aí, por exemplo, você pode fazer as anotações do que você quer falar. No livro de notas. Ô Luiz, irmão Luiz, não precisa guardar não, você vai usar. Você está fazendo a sua apresentação, aí você quer fazer uma anotação sobre aquele slide, você faz a anotação. E o interessante é que no seu iPad Não aparece? a apresentação, mas na TV não aparece a Aí é anotação. top. Aí é... Eu tava pensando nisso, eu senhor falei, faz pô, isso também? eu falei, cara, eu podia ter, eu não sei como, né? Tem um como você botar uma você tem, eu não sei esse aplicativo, esse Keynote, Keynote. né? Eu não sei, eu sei que esse outro que eu uso da apresentação, você faz uma Eu fiquei pensando nisso, pô, tinha que ter alguma coisa pra mim anotar algumas coisas. exatamente. E meu pastor Cris ali, meu pastor. Eu vou dar uma aula, né? Dá uma aula também. Não. Vou deixar aqui na parte de trás. Eu vou pegar o cubinho. Ih, glória de Deus. Hey, how are you? Haven't seen you in a long time. I saw you in New York, huh? How was the travel? Good? Good. Oh my God. Far away, but Ô, legal, és tu? Ou é uma miragem? É ele? E aí, bro? Como é que tá? Como é que tá? Maravilha, bom. Maravilha, bom te ver. Ó o fera ali. bom dia. Quem? Como assim? Essa roupinha assim aí. Tudo bom? Saudade de você, ia perguntar. Aí, ó. Bel, cadê você? Eu tava sumido, né? Porque agora não se vai para as igrejas. Então eu tô bem desconfiada que você tá lá. É porque eu tô lá só por causa do Yu. O Yu tá me dando trabalho. Mas graças a Deus. Tá no aniversário hoje, né? Também? Ah, pastora Patrícia e você. É mesmo? Viu, amor? Pastora Patrícia e ele. E o Rob foi essa semana também. Pastora Patrícia hoje. E aí, cara? Tá bom? Deu uma sumida aí, chefe. Tô trabalhando, né? E aí, Bessa? De vista. Cansadinha, eu vou comer. Aí. Ei, som, teste, 1, 2. Ei, teste, 1, 2. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vou sentar aqui no cantinho, então. Não, pastor, não pode ficar aí, eu não gosto de ficar aí, não. Fica do lado do seu marido, da mãe.
César dividindo o espaço comigo, nós dois caras da adoração. Ai, rapaz. Uma maneirinha, uma maneirinha. Só ouço o refrão. Quem tá aqui não consegue pegar. Não, a gente tá desistindo aqui, porque ela vai cantar e eu vou sentar. Amanhã, depois de amanhã, o casamento do Rio. Eu tô pra ir no Texas na social. Eu quero lá mais eu também quero uma rodada. Os caras vão ser um pouco mais decentes. Nosso Senhor vai começar algo. Agora tem um inimigo que é parar, paralisa. Deus vai liberar uma área dos passos para nós. Porque a gente precisa que Deus está fazendo aqui. Ele está voltando. Essa solução total. Estão orando comigo, ó Senhor, Deus, está suando. Não tem que usar casa, mas Você vai passar, né? Vamos orar? Quero convidar você que já está na casa a ficar de pé ou sentado, do jeito que você quiser. Quero convidar você para nós começarmos a orar nesse momento,
começarmos a clamar o nome de Deus, levantarmos um altar de adoração nessa manhã. Deus já está presente na casa, amém? Feche os seus olhos aonde você estiver. Não sei como você chegou aqui nessa manhã, não sei como está a sua vida, não sei como foi as suas batalhas diárias da semana que passou. Eu sei que eu tive muitas, mas eu estou aqui nessa manhã com meu coração com uma expectativa muito grande. Por mais que muita coisa diz que não, por mais que muita coisa parece que está caminhando para o pior, eu quero dizer para você, Deus é especialista em mudar a nossa história. Deus é especialista, Deus com uma palavra pode mudar a nossa vida. Eu quero declarar no nome de Jesus, nessa manhã, sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre esta igreja, sobre essa casa. Nós estamos em guerra, em batalha, e o diabo está furioso, irmão, furioso contra as nossas vidas. Mas eu vim declarar sobre a sua vida e a minha, que maior é aquele que habita em nós do que aquele que está no mundo. Eu quero declarar sobre você nesse começo de culto, irmão, que será um culto muito profético para a nossa vida. Eu estou sentindo uma graça de Deus sobre nós nessa manhã, porque quanto mais perseguiam a igreja, mais ela crescia. Porque a perseguição nunca matou a igreja, pelo contrário, nos fez crescer, expandir, nos fez ser maior. E em nome de Jesus eu quero declarar, Pai, nessa manhã, sobre cada vida que aqui está, sobre cada coração, Pai, nós declaramos, em nome de Jesus, ó Deus, que nenhuma arma forjada, preparada contra a nossa vida vai prosperar. Eu quero declarar, Pai, nesse começo de culto, Senhor, sobre cada mente nesse lugar, toda seta maligna, Pai amado, todo pensamento pessimista, todo pensamento, ó Deus querido, de derrota, todo pensamento, ó Deus querido, toda frieza espiritual, em nome de Jesus nessa noite. Levante a sua mão ao céu. Você que chegou na casa, comece a levantar um altar de adoração nesse lugar. Comece a declarar, a gerar uma expectativa no seu coração e na sua alma, porque algo sobrenatural vai acontecer. Oh, Espírito Santo, a Ele, a glória, o louvor, a adoração. Levantamos um altar nesse lugar, porque a casa é tua, a obra é tua, as vidas são tuas, Deus. Pai, no nome de Jesus, nessa manhã, entra com a tua providência, Deus, nessa mente agora, todo o ataque na mente, Pai querido, todo o ataque nos pensamentos, todo o ataque nas emoções, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda fortaleza mental agora, eu dou uma ordem na autoridade do nome de Jesus, eu declaro que seja desfeito agora. Yes, a ti, só a Ele, só a Ele, só a Ele, só a Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A honra, meu Deus, e o poder, a Ele, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. A glória, nós adoramos ainda que não vemos, nós adoramos ainda que não tocamos, nós adoramos ainda que não sentimos, porque nós não te adoramos por aquilo que vemos, nós te adoramos porque cremos que o Senhor já fez, que o Senhor já fez, que o Senhor já fez. Pai, no nome de Jesus, nessa manhã, todo espírito que traz confusão na mente, todo espírito que traz cansaço mental, todo espírito que traz pensamentos negativos,
Eu estou dando uma ordem nesse momento no mundo espiritual, Pai. Eu declaro sobre cada mente aqui que o Senhor leva cativo o nosso pensamento até o trono da Tua graça. Eu declaro em nome de Jesus sobre os céus de Brent nessa hora. Em nome de Jesus, anda toda a potestade do ar. Eu declaro agora, há uma batalha na mente nessa manhã. Há uma batalha na mente. Há uma batalha travada nas nossas mentes. O diabo dizendo que não vai dar. É pensamentos negativos, pensamentos pessimistas, pensamentos de derrota. Mas hoje nós levamos cativo toda a mente nesse lugar até o trono de Deus. Agora, 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 receba a mente de Cristo, receba a mente de Cristo nessa manhã. Seja desmontado agora toda a estrutura de pensamentos malignos em nome de Jesus. Eu declaro nesse lugar. Eu sinto no meu espírito nessa manhã. E Deus fala comigo aqui agora. Pensamentos de desistência, pensamentos de morte, pensamentos que trazem depressão, angústias, medos. Em nome de Jesus, nesse momento, nós estamos declarando, debaixo da autoridade do nome de Jesus agora, que todo pensamento seja levado cativo até o trono da graça de Deus. Eu declaro sobre a tua vida. Põe a mão na tua cabeça. Põe a mão na tua cabeça. Porque eu estou declarando na autoridade do nome de Jesus agora. Eu estou declarando em nome de Jesus agora que toda fortaleza da mente, todo pensamento que aprisiona